A manhã chegou com o peso de um segredo antigo esmagando o peito. O céu parecia cansado, cinza, como se pedisse desculpas por ter acordado tão pesado. Eu me levantei com o corpo em reverência a uma noite que ainda insistia em ficar comigo. O chimareiro da casa estalava. As cortinas araldavam um pouco de ar frio que entrava sem pedir licença. O mundo, hoje, parecia ter sido feito de medidas que não cabiam mais em mim. A igreja estava no caminho, como uma lembrança antiga que você tenta varrer, mas que continua pulando de canto em canto da mente. A cidade inteira parecia ter alinhado seus passos para o mesmo destino cansado, o batizado de uma neta que veio ao mundo pela mão de outra mulher, a nossa que ficou fora, como se uma sombra tivesse decidido ocupar o lugar da luz que sempre houve ali. O ar na praça em frente ao saguão era denso, poeirento, cheirando a vela acesa e a casamento de palavras que ainda não haviam sido proferidas. E eu, que sempre achei que o respeito começava pela porta da frente, aprendi hoje que às vezes o respeito exige silêncio, imóvel, como se guardasse a respiração para não estragar o momento alheio. Ao entrar, o silêncio me envolveu como uma neblina fria. O piso de mármore refletia as luzes tremidas do lustre e cada passo meu parecia ecoar em uma câmara que tinha o dom de amplificar medos. A igreja sempre foi a casa de uma história que prometia consolo. Hoje, ela parecia uma sala de tribunal, onde cada gesto era visto com a lupa do que é aceitável, do que cabe, do que permanece. As paredes, cobertas de vitrais, filtravam a luz de maneira que tudo ganhava uma cor de filme antigo, um tom de fábula que me abandonou quando mais precisei dele. Foi então que ela surgiu, a minha filha, com aquela expressão que não preciso descrever porque já a conheço pelo olhar, uma mistura de determinação seca e uma reserva que não deixa espaço para hesitação. Ela se movia como quem tem direito de passagem, como se o mundo inteiro conhecesse o seu roteiro, menos eu, que estaria ali apenas como figurante de uma cena que não era mais minha. Ao meu lado, uma mulher que eu reconheci de relance, uma mulher que já foi menina e hoje é mãe, uma mãe que não via com alegria a figura de quem poderia ser meu apoio, minha ponte, minha lembrança de tudo o que parece ter se perdido. Foi então que ela bloqueou a entrada com a fronte, firme, sem palavras novas que pudessem amenizar o golpe que prometia desorganizar meus passos. Um simples gesto de mãos fechadas para o peito, como se segurasse um segredo tão pesado que não cabia mais naquele espaço que era, de repente, apenas dele. Ela não precisava falar. A distância entre nós já dizia o bastante. Você não tem lugar aqui. Não mais. Não houve grito, não houve palavra que pudesse quebrar o silêncio. O rosto dela não se contorceu com raiva. Houve, sim, uma frieza prática, o tipo de frieza que diz: as regras mudaram, a linha foi traçada, não há retorno. Muitos ao redor olharam, não por maldade, mas por curiosidade, como quem observa uma cena que parece perturbadora e ainda assim inevitável. Aproximou-se de mim com o corpo ereto, a cabeça erguida, a voz baixa, quase um sussurro que não buscava permissão, apenas confirmação de que aquele momento era real. Você não é bem-vinda aqui, repetiu sem rancor, quase como uma constatação matemática que não admite exceção. A frase ficou suspensa entre nós, pairando no ar frio como uma gota de metal que não finda de cair. Eu, que já disse tantas palavras para consolar, para pedir, para explicar, encontrei apenas o espaço que sobra quando a dor não cabe em nenhuma oração. O mundo ao meu redor pareceu diminuir, como se a sala de uma casa que ainda não reconhece a si mesma tivesse fechado todas as portas e janelas, deixando apenas o som de respirações lentas e o tilintar das taças que ainda não haviam sido tocadas. Eu tentei manter a voz firme, não por orgulho, mas por necessidade de não desabar ali, entre o cheiro de incenso velho e o chão que guardava a história de passos que já haviam preferido caminhos diferentes. Tudo bem, filha, eu disse, com um tom que tentava soar simples, quase banal, como se eu pudesse dissolver o peso com uma frase sem sal. Você tem certeza? A pergunta, simples, parecia aberta para uma resposta que não viria. E o silêncio respondeu em lugar dela, cortando minha garganta como uma corda cumprindo seu enforcamento. O que me restou foi o olhar. Um olhar que não pede desculpa, que não implora,
Apenas observa. Observa o quanto o mundo pode se achatar na expressão de uma única decisão. Você não pertence aqui. E eu, que sempre acreditei que o amor é o espaço que a gente não sabe medir, que cabe mais do que toda a multidão, percebi que, neste instante, o espaço era dela para ocupar, e não meu para reivindicar. Ao sair, a igreja me recebeu com o frio de um corredor de hospital. O ar, que de manhã parecia cheio de promessas, agora parecia carregado de julgamentos. Os 150 pares de olhos que me observaram não eram apenas curiosos, eram testemunhas de uma linha traçada, de uma continuidade interrompida, de uma história que se partiu sem ruído, como o vidro que estala na noite sem que alguém perceba o momento exato da falha. Caminhei em direção à porta, cada passo me lembrando que, mesmo no que parece ser o lugar mais sagrado, às vezes é preciso aceitar o que não pode ser aceito. O retorno para casa não foi simples. O carro parecia uma cápsula que me afastava da cena, como se eu pudesse deixar para trás o peso que carrego sem, no entanto, desfazer o nó que ele forma na garganta. O motor ronronava, o rádio falava de notícias que não interessavam, e eu me pegava a ouvir minha própria respiração, irônica, inquietante, quase um compasso que marcava o tempo de uma dor que não tem pressa de terminar. O mundo lá fora, com suas vozes soltas, não cabia no silêncio que eu carregava. E eu me reconheci na solidão que acompanha quem sabe que precisa agir, mesmo sem saber exatamente o que fazer. Naquela casa que parece pequena demais para abrigar um segredo tão grande, sentei-me à mesa da cozinha, onde as lembranças costumam ficar mais vivas, como se as sombras ali tivessem vida própria. Liguei o telefone com a firmeza de quem traça uma linha, sobrou-a até o fim, não para pedir perdão, mas para buscar entre as possibilidades o que ainda pode ser, o que ainda pode ser reparado ou, ao menos, discutido. Primeiro, os pais biológicos da neta adotiva. Não por mor de vingança, mas por uma necessidade antiga. Entender quem sustenta uma família quando a estrutura convencional não comporta todas as sombras que aparecem. A voz de quem atendeu era estranha em minha pele, como se eu tivesse invadido um espaço que não me pertence. Havia surpresa, cuidado, um misto de curiosidade e de cautela, como se a simples menção de uma ligação da mãe da menina fosse suficiente para apagar o que havia sido dito, mas não para apagar a dor que continua a pisar o chão sob meus pés. Eu disse, com a sinceridade de quem sabe que não há mais volta: quero conversar, não para desfazer, mas para entender. Quero que a neta receba o que precisa, que eu tenha o direito de estar ali, de pelo menos ouvir. Falei de minha esperança de que aquele laço, ainda que áspero, pudesse ser revisado, parte a parte, como se fosse uma casa que está indo ao chão para ser reconstruída. A conversa foi longa, mesmo sem que as palavras se encaixassem como muros que se constroem sem ruído. Cada frase era uma tentativa de explicar sem se justificar, de pedir sem exigir, de aceitar sem ceder tudo. O outro lado, com sua cautela, reconhecia a complexidade da situação, reconhecia que a verdade pode ser um mapa desenhado com várias mãos, cada uma segurando a caneta com um peso diferente. E no meio disso tudo, a minha voz, que às vezes parece tão frágil, entrava em cordas, endurecia-se, assumia outra cor, a cor de quem sabe que não há mais tempo para promessas vagas. Ao desligar, senti a casa respirar comigo, como se as paredes soubessem o que está em jogo. A fila da manhã se repetia no meu corpo, a lembrança do rosto da menina adotiva, o brilho nos olhos da filha quando olha para mim, a distância entre o que é certo e o que parece o único caminho. Pensei nos 150 olhares reverberando na igreja, na maneira como cada olhar pode carregar uma vida inteira de escolhas que nos definem mais do que qualquer palavra de amor que possamos pronunciar. E ainda assim, eu me obriguei a manter a linha, a manter a esperança, a respirar fundo e seguir em frente. Por fim, adormeci com a sensação de que o silêncio, embora pesado, pode ser uma ponte se soubermos onde pousá-lo. Não é promessa simplória, nem tranquilizante. É apenas o reconhecimento de que há uma história maior do que a que cabe numa foto de batizado, maior do que a dor de um corte que alguém decide fazer para manter uma ilusão de ordem. E a história, minha história, continua. Na manhã seguinte, ela
Essas palavras pairaram no ar como uma corte que ainda não encerrou o veredito. O que aconteceu? Quais vozes se ergueram para sustentar aquilo que parecia fadado a ruir? Não sei ainda responder, porque o dia ainda não nasceu em sua totalidade, e as respostas não chegam com a primeira luz. O que sei é que o caminho que se abre à minha frente não é mais um simples retorno para casa, mas uma travessia, lenta, dolorosa, inevitável, para entender o que é família quando o começo não é nosso, e o final talvez ainda não escrito. E eu, que sempre acreditei que o tempo cura, começo a entender que o tempo, às vezes, apenas guarda o ferimento para que a ferida se torne mais clara, mais necessária, para quem quiser olhá-la de frente. A manhã seguinte começou com o som cansado de uma sombra atravessando a casa. O clique do interruptor, o ranger da cadeira, o zumbido quase imperceptível do refrigerador que parecia guardar segredos. Eu me levantei sem pressa, como quem não tem pressa para atravessar uma tempestade, apenas para não perder o fio da linha que ainda me prende a uma história que não escolhi. A xícara de café ficou nas mãos por um instante, vazia de calor, como se o líquido tivesse decidido evaporar junto com a coragem. O mundo lá fora ainda parecia traçar seus passos, mas dentro de mim o espaço tinha ficado menor, mais contido, mais solidificado pela frase que ainda ecoava no ouvido. Você não é bem-vinda aqui. A casa, naquele silêncio, parecia respirar comigo, cada cômodo guardando um fragmento daquilo que aconteceu e daquilo que ainda pode acontecer. No salão, as fotos da infância da neta adotiva encaram-me com sorrisos que não cabem mais nos meus dedos. Em cada imagem havia um laço que eu não pude acompanhar até o fim, uma mão que ficou para trás, uma presença que foi recusada sem aviso. Eu tocava as molduras como quem verifica se a memória ainda está presa à madeira, temendo que a poeira da indiferença a desfaça completamente. Logo pela manhã, o celular vibrou com a marca de uma mensagem, uma luz tímida no horizonte da minha esperança. Era a filha, direta, prática, sugeria que conversássemos com calma, com a neta presente ou não, mas que as coisas precisavam de um ponto de virada, de um desenho claro de como seguir adiante. Ela não escreveu com raiva, nem com o brilho de uma vitória que se impõe. Escreveu como quem precisa de uma bússola para não se perder no mosaico de sentimentos que a rodeia. A mensagem não me prometia reconciliação, apenas a possibilidade de um próximo passo, a indicação de que não sou nem o início nem o fim, mas talvez uma peça de um quebra-cabeça ainda em construção. O que me moveu ali não foi a vontade de retornar ao passado, mas a insistência de entender o que não coube naquele batizado. O batismo não era apenas a cerimônia que unia uma família sob um olhar comum, era a assinatura de uma história que, de tão antiga quanto os fantasmas que carrego, parece ter sido escrita por várias mãos ao mesmo tempo. E eu, que sempre achei que o amor fosse o espaço onde as diferenças se dissolvem, servi de lembrete de que às vezes o amor também precisa aprender limites, não para excluir, mas para proteger o que ainda pode ser composto. Decidi então que precisava falar com as pessoas que, de uma forma ou de outra, sustentavam a pequena vida que emergiu da união entre uma mãe biológica e uma mãe adotiva. Liguei para as avós da menina adotiva, as que criaram o eixo da família quando tudo parecia estar fora de eixo. A conversa foi cuidadosa, quase contida, como se cada palavra pesasse antes de cair no chão. Eles receberam a ideia com hesitação, mas com uma curiosidade que não escondia a intenção de entender o que de fato poderia favorecer a criança. A neta, tão pequena, dormia entre o som de vozes que sussurravam possibilidades. Berços, roupa de cama, aquela fragilidade que só a infância revela, a vida que precisa de aprovação para respirar sem culpa. Havia um dilema morando ali comigo, em cada respiração. Como manter minha dignidade sem transformar a busca por espaço em uma ferida para a menina? Como pedir, sem cobrar, para que a história dela não seja riscada de uma linha que já está traçada? Eu não queria ser a sombra que retorna apenas para lembrar do erro, nem a estrela que brilha tão intensamente que ofusca a luz das outras meninas. Eu queria ser a ponte que pode atravessar o rio da dúvida, que pode conduzir a um espaço onde os dois mundos cabem sem engolir um ao outro.
À tarde, iniciei o rascunho de uma correspondência que não enviaria ainda, apenas para ouvir a própria voz quando eu dissesse o que pesava na noite anterior. O meu desejo de convivência respeitosa, de participação em pequenas decisões, de poder ouvir os risos da neta, mesmo que de longe, de saber que, em algum lugar, o meu lugar não está esquecido, apenas reordenado. Escrever, para mim, sempre funcionou como uma espécie de oração prática. Transformar o que parece impossível em linhas que possam ser lidas, entendidas, talvez aceitas. Não era uma carta de cobrança, era uma carta de presença. A promessa de que meu amor não cansaria, mesmo que o jeito de demonstrá-lo tenha de se ajustar aos novos contornos. Enquanto as palavras se alinhavam na tela, o barulho da casa mudou. Não havia mais o peso do silêncio opressor. Havia a expectativa de que alguém tivesse a disposição de ouvir. O que parecia uma batalha entre duas mães, uma biológica, outra adotiva, transformava-se, aos meus olhos cansados, em uma tentativa de reunir não apenas uma menina, mas uma família que tem o direito de escolher o que significa estar junto. A menina tão pequena não entende as regras que o mundo coloca entre os braços dos adultos. Ela sente apenas o toque da mão que lhe oferece segurança. E se eu pudesse oferecer esse toque sem que aquilo soasse como uma cobrança? Se, em vez de exigir, eu pudesse apenas estar presente, para que a criança saiba que o amor não é uma linha imaginária que separa, mas um campo comum onde todos podem repousar. Ao cair da tarde, a decisão ficou menos abstrata e mais concreta. Eu iria buscar um espaço de conversa em que cada uma das partes pudesse dizer o que carrega sem o medo de ferir. Não uma reunião para redimir-me, mas para reconstruir um caminho que aceita o passado, sem esquecê-lo, e que olha para o futuro com a prudência de quem sabe que o futuro não precisa excluir o que ficou para trás. A ideia de mediadores, pessoas treinadas para desenhar pontes onde há abismos, começou a ganhar forma na minha mente, como notas que se alinham antes de uma sinfonia. Se houver espaço para uma conversa lenta, com a presença da menina como parte do diálogo, talvez possamos, juntos, construir uma narrativa em que a herança não seja uma culpa, mas um galho robusto de um tronco compartilhado. Quando a noite chegou, o vento trouxe um brilho diferente pela janela. Não o brilho das lamparinas que iluminam apenas o caminho em dias difíceis, mas o brilho de uma possibilidade, de uma experiência que pode mudar o rumo da nossa história. Eu ouvi o silêncio da casa, o sopro suave do ar que entrava pela fechadura, e ali percebi que a minha jornada não é sobre provar quem tem razão, mas sobre entender quem sou, diante de quem amo. E enquanto o mundo adormecia do lado de fora, eu também tentei adormecer com a certeza de que amanhã seria um novo começo. Não um desfecho completo, não uma reconciliação automática, mas a promessa de que o que é verdade pode ser dito com cuidado, que o que é dor pode ser compartilhado sem que o peso caia de uma só vez sobre quem já carrega tanto. E, acima de tudo, que o amor pela neta adotiva, o coração que pulsa por aquela pequena vida, pode existir sem que eu precise deixar de existir dentro dele. Porque, no fim, ser mãe não é ocupar um lugar físico, é manter acesa a chama de uma família que escolhe caminhar junta, mesmo que as trilhas se deturpem, mesmo que as portas se fechem por um tempo, mesmo que o começo não tenha sido meu. Ela existe ainda, no meu peito, e eu continuo procurando a melhor forma de protegê-la, sem ferir aquilo que já foi construído com tanto cuidado. O dia seguinte começou com uma chuva fina, que parecia não querer insistir, apenas marcar a passagem do tempo como um estalo de memória que volta sem avisar. No vidro da janela, o mundo parecia Jeanne Fade-In, um filme que não sabe se pode continuar sem o som. Eu fiquei ali, ouvindo o tic-tac do relógio da cozinha, atravessando o silêncio com um dedo imaginário, traçando rotas entre as vozes que ainda não se encontraram. A neta dormia no bercinho próximo, o sono curto de quem não entende por que o mundo fica curto quando os adultos tentam medir a distância entre eles. Eu, por outro lado, sentia a distância ganhar forma no ar, uma linha fina que não existia ontem e que hoje parece ter sido desenhada para me testar. Aquela hora, a ideia que parecia parir sozinha, sem pressa, ganhou companhia. Mediadores, pontes humanas treinadas para abrir portas onde a madeira se recua e a treva se agiganta.
Não era apenas um desejo de resolver um conflito. Era a vontade de proteger a menina que ainda não sabe onde repousar a cabeça no fim do dia. Pensei na neta adotiva como num tronquinho de árvore que precisa de cada raiz para ficar firme, sem que o tronco tenha de ceder a um vento que não escolheu soprar ali. O batizado havia sido apenas o começo de uma linha que não se fecha sozinha, uma linha que precisa de alguém para guiar os nós que já ficaram presos na memória. Peguei o telefone com as mãos inquietas, aquele tremor leve que não quer sair, e comecei a redigir mensagens, não para cobrar, mas para convidar. Primeiro um contato contido com a filha biológica, depois a avó da menina, depois talvez o pai biológico, caso existisse espaço para ele também se sentar à mesma mesa. A ideia era simples, quase banal. Sentarmos, cada um com a voz contida, diante de alguém que não resolva a história por nós, mas que nos ajude a lê-la sem balões de orgulho, atrapalhando a leitura. Eu poderia ter enviado já, mas mantive a linha firme. Esse passo precisa ser discutido, não imposto. Precisa ser aceito, não implorado. Descrevi com cuidado o que eu desejava. Não era uma declaração de direito básico a uma presença que havia sido negada, mas um pedido de continuidade do afeto, que não se mede pela posição física, mas pela claridade de que ainda existe ali um lugar que respira. Eu dizia que a neta tem direito a conhecer as raízes que a compõem, de ouvir vozes que a cercaram quando ela ainda era semente, de sentir que a família não é um mapa com fronteiras rígidas, mas um terreno que admite diferentes climas, contanto que haja cuidado com as plantas que ali crescem. Em nenhum momento eu sublinhava a ideia de justiça com punhos fechados. Falava de convivência, de pequenas decisões compartilhadas, de visitas de curta duração, de mensagens que não criem cobranças, mas lembretes de que a presença é um direito que pode ser exercido de modo gradual, respeitoso e paciente. Enquanto eu digitava, o som da casa mudou outra vez. Não era apenas o rumor do ventilador, era o pouso de uma decisão na mesa. O que poderia acontecer se todas as vozes se encontrassem? A cada linha, eu construía uma ponte que não pedisse desculpas cruéis nem promessas vazias, mas que oferecesse um terreno comum para uma convivência que ainda parecia incerta. A noite chegou sem pressa, empurrou o céu para trás como quem fecha uma cortina com cuidado para não assustar ninguém. E naquela casa que ainda guardava a sombra do batismo, a ideia de mediadores ganhou cheiro de possibilidade real, não de fantasia. Convidei, de forma prática, a ideia de uma reunião com a neta presente, ainda que nos primeiros momentos ela pudesse apenas observar o que as palavras tentariam dizer. Pensei na seriedade de quem não quer criar fantasmas onde antes havia afeto. Pensei também no peso de que, para que tudo aconteça, alguém precisa dar o primeiro passo sem exigir retorno imediato. Meu objetivo, escrevi, não era apagar o passado. Ele é carta que foi escrita com tinta forte, mas permitir que o presente tenha espaço suficiente para respirar, sem que a respiração de uma parte lague o pulso de outra. Ao fim do dia, o rosto da menina adotiva apareceu nos meus pensamentos com mais distância do que proximidade. Não era crueldade, era a realidade de uma criança cercada por dois mundos que se chocam por causa de uma história que ainda não terminou de ser contada. Eu sabia que a conversa sobre mediadores poderia soar como uma rendição ou uma trégua, dependendo de quem a ouvisse, e, no entanto, era uma aposta. Se houver espaço para tentar, talvez possamos evitar que o desejo de pertencer se transforme em uma porta que se fecha sozinha, sem que ninguém tenha tido coragem de falar o suficiente para manter as frestas abertas. Quando a noite caiu, decidi deixar um rascunho como quem entrega uma vela a uma sala escura. Não para iluminar tudo de uma vez, mas para saber se alguém liga o fósforo. Anotei o que eu poderia oferecer e o que eu não iria exigir. Horários flexíveis para visitas curtas, respeito aos limites da bebê, participação em decisões que não afetem a essência da vida da menina e, acima de tudo, uma presença que não esvazie os outros, mas que acrescente ao que já foi construído. Escrevi também que a minha amargura não era moeda de barganha, que o meu amor não se mede em gestos grandiosos, mas na busca por um espaço onde eu possa, aos poucos, voltar a existir sem apagar ninguém. Amanhã, eu responderia,
caso receba algum sinal de que a conversa pode caminhar. Talvez haja uma resposta que não seja vitória nem derrota, mas um novo compasso que nos mantenha em pé, ainda que em cadência diferente. E eu, que sempre acreditei que a paciência é uma arma silenciosa, senti pela primeira vez em dias uma réstia de firmeza crescendo dentro do peito. Não vou forçar o mundo a me aceitar de volta, mas posso, aos poucos, mostrar que o meu desejo de estar presente não é ameaça, é memória carregada de cuidado, e que, se houver espaço, a história pode continuar sem que precise de cortes bruscos para se manter inteira. Porque, no fim, o que eu mais quero não é a reconciliação imediata, mas a certeza de que o amor pela neta adotiva ainda respira em cada canto deste lar, se alguém puder apenas abrir a porta com cuidado. O dia seguinte abriu-se com uma chuva leve que tentou não se impor, apenas marcar o compasso de uma decisão que ainda não chegou a lugar algum. Eu fiquei à beira da janela, olhando a água escorrer pela vidraça como se pudesse levar com ela parte da minha inquietude. A neta ainda dormia, protegida pela tela suave do bercinho, enquanto a casa respirava em sussurros. O refrigerador que vai, o piso que range, a televisão que mantém o silêncio entre uma fala e outra. Dentro de mim, aquela distância que parecia ter sido traçada no ar se consolidava em uma linha cada vez mais nítida. Não posso permitir que o medo de falhar transforme o afeto em apenas memória. Resolvi, então, que era hora de pôr no papel o que o coração havia formulado aos poucos, entre ensaios e dúvidas. Redigi mensagens com uma cadência contida, como quem faz uma bala de prata. Precisa alcançar, sem ferir, sem exigir. Precisa abrir portas, não arrombar janelas. Primeiro, uma mensagem para a filha biológica, breve e direta, reconhecendo a dor de todos os lados e propondo um encontro onde a presença da neta seja o centro, mas não o teto. Depois, uma nota para a avó da menina adotiva, explicando que o desejo não é impor, mas construir um espaço seguro onde os vínculos possam respirar sem pressa. E, por fim, uma linha para o pai biológico, caso exista, tocando na possibilidade de que ele também tenha vez nessa história, desde que o respeito pela menina permaneça inabalável. A ideia que ganhava corpo não era reacender uma briga antiga, mas acender uma ponte de madeira simples, com marcas de uso, que permita caminhar um pouco sem que o peso das escolhas anteriores derrube tudo. Pensei em mediadores, profissionais treinados para traduzir o que dói sem transformar dor em arma. Não para nos dizer quem está certo, mas para nos ensinar a ouvir, de forma que a menina não precise escolher entre dois mundos, entre duas vozes, que por ora ainda não sabem falar ao mesmo tempo. A neutralidade não seria fraqueza, seria um espaço de convivência, onde a presença não se transforma em peso, onde cada decisão pode ser medida pelo afeto que permanece e não pela posição que se conquista. A cada linha que surgia na tela, eu sentia a casa ganhar um novo ritmo, um que não fosse apressado, mas que não permitisse que o silêncio nos velasse. A neta, com aquele sono leve que parece apagar todo o barulho do mundo, tornou-se o lembrete de por que eu ainda luto. Ela merece saber que há espaço para todas as vozes que já contribuíram para a sua vida, sem que nenhuma seja riscosa demais, sem que nenhuma seja esquecida. O batizado, tão presente nas imagens da casa, parecia agora apenas o começo de uma história que não se fecha com uma única cerimônia, mas que se estende em dias que pedem conversa, compreensão e tempo. Enviei as mensagens sem grandes explicações, apenas convites discretos à calma. Encontros curtos, presenciais ou virtuais, com a participação da neta apenas como observadora inicial, para que o gesto de aproximação não assuste quem já foi responsável por uma trajetória tão complexa. Falei também sobre limites, com a tato suave de quem sabe que cada criança precisa de uma base firme, onde o afeto possa ser distribuído sem sobreposição, sem apelos que pareçam cobranças. Eu não prometi mudanças radicais em um instante. Prometi o que considero essencial: a continuidade de amor, o respeito pela história que já existiu, a disposição de reconstruir sobre alicerces que todos possam aceitar.
Quando o dia cedeu lugar à noite, o silêncio tornou-se testemunha do que eu havia sugerido. A possibilidade de diálogo, a chance de que as vozes se encontrem sem que alguém precise baixar-se para caber no lado de alguém. A neta, ainda envolta nos seus sonhos de bebê, pareceu aprovar com o simples brilho nos olhos, como quem diz: estou aqui, mesmo que ainda não compreenda tudo, eu reconheço o calor que me cerca. E eu, observando as luzes da casa vacilarem entre o real e o que ainda pode ser, senti surgir a coragem de esperar. Não como passividade, mas como um ato político de quem sabe que as coisas que merecem cuidado exigem tempo para serem respiradas. À noite, a ideia de mediadores manteve-se firme na minha cabeça, não como uma formalidade desgastante, mas como uma promessa de que nenhuma voz precisa ser esmagada para que outra seja ouvida. Eu escrevi mentalmente o que iria dizer, caso alguém aceitasse o convite. Eu aceito ouvir. Eu aceito ajustar minha presença aos ritmos da menina. Eu aceito ser parte de uma convivência que não transforma passado em fardo, mas em memória que ilumina o caminho. E caso alguém pergunte o que espero, eu diria que espero apenas a continuidade de afeto, com regras simples, com respeito aos momentos da bebê, com visitas que não sobrepõem o bem-estar da menina às necessidades dos adultos. Amanhã, pensei, pode ser o dia em que alguém responderá, ou pode ser o dia de que não haja resposta ainda, e tudo o que restará seja a minha decisão de permanecer com o coração aberto, preparado para dar o próximo passo assim que o outro lado também estiver preparado. Não haverá vitória ou derrota definida, haverá apenas a chance de manter a memória viva sem transformá-la em repetição de mágoa. E, no centro dessa decisão, continuarei lembrando que a neta não tem culpa de nada e que nela repousa a esperança de que famílias podem recomeçar sem apagar o que já foi precioso. A manhã seguinte chegou com a insistência de quem não quer ser esquecido, mas também com a cautela de quem aprendeu a medir cada gesto. A chuva se foi, deixou apenas um ar úmido que insistia em lembrar que a água pode abrir caminhos onde a poeira parecia ter selado tudo. O bercinho da neta ainda dormia com o silêncio de quem não sabe que há mundos inteiros sendo decididos do lado de fora da porta. Eu fiquei ali, aos pés da cama dela, observando o leve movimento do peito que subia e descia, e pensei que uma criança tão pequena é, ao mesmo tempo, a prova e o segredo de que as famílias não se constroem numa só pedra, mas em camadas de compaixão que aprendem a se empilhar sem desmontar o que já existe. Pela manhã, a incerteza ganhou companhia. As mensagens que redigi no dia anterior estavam ali, esperando uma resposta que ainda não chegou. Não se tratava de pressa. Tratava-se de uma linha de água invisível que precisa ser atravessada para que o rio da relação não seque na beira. A ideia de mediadores ainda rondava a casa como um cheiro suave de chuva que não se decide entre cair ou escorrer. Eu as via a cada canto, como quem busca sinais de que o tempo não está simplesmente contra mim, mas é um artesão que sabe entalhar paciência quando o método parece duro demais para o coração. Sentada na poltrona, peguei o caderno que o tempo usa para não me deixar esquecer. Notas de uma vida que insiste em não desistir, mesmo quando parece que a montanha que é a distância entre nós é maior do que cabe na cabeça de alguém que já perdeu tanto. A neta abriu os olhos por um instante, mudou o peso da testa, piscou para mim com aquele brilho que só as crianças sabem manter em meio à confusão dos adultos. O mundo parecia nos mirar com um olhar de quem sabe que tudo pode mudar a partir de uma única decisão. Quem fica, quem sai, quem observa, quem participa. Eu, porém, escolhi respirar fundo e dizer a mim mesma que o primeiro passo não precisa ser perfeito. Precisa apenas existir. Às 9 da manhã, chegou o sinal verde que eu tanto esperava sem saber ao certo o que fazer com ele. A filha biológica respondeu. Não com a tempestade que eu temia, mas com uma cautela que lembra quem tem medo de abrir as portas antes de saber o que está do outro lado. Ela propôs um encontro com mediadores, sim, mas com regras claras, presença da neta apenas como observadora inicial, visitas curtas, horários que respeitem o sono, as rotinas de alimento, a saúde da menina e um espaço de fala para cada uma sem que as vozes se sobreponham como rochas em mar aberto.
Não houve romantismo de reconciliação imediato, nem promessas vazias de retorno. Houve, em vez disso, uma sutil aceitação de que o caminho pode ser construído, linha por linha, dizendo sem culpa que ainda há espaço para a criança respirar, para que o futuro seja um terreno comum. Logo após essa resposta, a avó da menina adotiva também enviou palavras, não com rancor, mas com o peso de quem carrega uma responsabilidade que não é apenas a de cuidar de uma criança, mas a de manter uma espécie de equilíbrio entre laços que já foram puxados por histórias diferentes. Ela escreveu sobre a importância de não transformar a casa em arena de disputas, sobre a necessidade de que a neta encontre um lugar onde os dois modos de amor, aquele que vem da mãe biológica e aquele que vem da mãe que a criou, possam coexistir sem que uma voz se torne uma sombra sobre a outra. Foi uma mensagem de aceitação contida de quem sabe que a criança é o centro e que toda decisão que a envolve precisa considerar o desenho da vida dela, não apenas o peso das próprias mágoas. Eu acreditei no que isso significava. Não vitória de nenhum lado, mas possibilidade de compor um mosaico que tenha mais cores do que sombra. O pai biológico, caso exista, manteve-se na margem, ainda não decidido a entrar, mas não excluído como espectador. A ideia era que, se ele aceitasse participar, ele o pudesse fazer aos poucos, com o devido espaço para que a neta não se sinta esmagada por histórias que não escolheu ouvir ainda. O que me parecia prioritário naquele instante era a segurança da menina, que ela soubesse que desde o começo de sua vida houve alguém que buscou, de forma discreta, não apenas impedir feridas, mas construir ferros de proteção ao redor do que é mais vulnerável. E eu, que aprendi com as sombras a manter uma serenidade calculada, concordei com o plano. Não era rendição, era arquitetura. Ao longo do dia, comecei a redigir uma resposta mais simples e ao mesmo tempo mais firme do que as anteriores. Aceitei o encontro. Com mediadores, sim. Aceitei que a neta esteja presente apenas como observadora, por hora. Estabeleci o meu próprio tempo dentro desse processo. Visitas curtas, com a opção de estender quando a menina estiver mais preparada, respeitosamente, sem invadir seus momentos de conforto. O que eu não aceitaria era a ideia de que qualquer decisão poderia ser tomada sem a voz da criança em algum lugar da conversa. Em meu texto, deixei claro que não procurava apagar o passado, mas sim oferecer uma continuidade do afeto, de modo prudente, sem pressa, com a paciência como combustível. À noite, a casa pareceu respirar com mais calma. A neta ainda dormia, mas o silêncio não era vazio. Era o tipo de silêncio que se abre para uma conversa que ainda não começou, uma conversa que precisa ser feita com cuidado para que não haja cortes bruscos no que já foi tecido. Olhei para as fotos antigas, aquelas que costuram a memória com a poeira do tempo, e notei que cada sorriso ali guardado não era apenas lembrança, era promessa de que, apesar de tudo, é possível manter viva a presença de alguém que não está no centro de cada foto, mas que ainda pulsa em cada canto deste lar. Enquanto a noite caía, percebi que as palavras que estavam no papel, que eram apenas promessas de próxima fala, começavam a ter corpo. O mediador não era mais apenas uma ideia vaga, era uma possibilidade concreta de traduzir sentimentos em atos simples, uma agenda de encontros curtos, um protocolo de convivência, a garantia de que a neta não seria esmagada por obrigações que não lhe pertencem. E no meu peito nasceu uma iluminação tímida. Não é a reconciliação instantânea que eu busco, é a construção de um caminho onde a ausência não pese tanto quanto a presença saudável, onde o cuidado pela menina se mantenha como a bússola que guia cada decisão. Ao final do dia, eu sentei diante da vela acesa, que tremia como um pequeno farol de esperança. Escrevi mentalmente o que diria na primeira reunião, sem a ferocidade de quem quer provar que está certo, sem a suavidade de quem se cala para não ferir. Dizia apenas que eu existo, que meu amor não se apaga, que meu desejo é estar presente sem apagar a história de ninguém. E, sobretudo, que a neta tem o direito de crescer cercada de vozes que a escutem, não de vozes que a imponham, e que a nossa tarefa não é criar uma nova família a partir do zero, mas reconhecer que ela já tem uma família em movimento,
com ritmos que precisam ser respeitados para que o coração da menina não se estrague entre os duelos de adultos. Amanhã, eu sei, pode haver respostas, ou pode não haver. Pode haver decretações de entendimento ou apenas sinais de que a porta ainda está entreaberta, esperando que alguém a empurre com delicadeza. O que permanece firme em mim é a convicção de que o amor não é uma linha reta que se traça entre duas margens, mas uma ponte que se reconstrói a cada passo, com pausas, com quedas, com a coragem de olhar para baixo e ver que o abismo não é tão vasto se houver mãos para segurá-lo. E eu estou aqui, com a mão estendida, não para exigir, mas para oferecer a minha parte do terreno, onde a neta pode plantar raízes, sem que nenhum de seus dois mundos tenha de morrer para que o outro respire. O dia da primeira reunião chegou como uma porta entreaberta, que rangeu ao ser empurrada apenas o suficiente para deixar o ar passar entre as bordas. A casa, que nos últimos dias pareceu se tornar uma sala de espera com cheiro de vela queimada, ganhou uma nova função. A de palco onde 3 vozes, cada uma com uma história gravada na pele, tentariam aprender a falar sem levantar muros. O mediador chegou antes, com um sorriso medido e as mãos abertas, como quem oferece uma ponte já feita, apenas esperando que alguém tenha coragem de caminhá-la. Traje simples, tom sereno. Ele parecia carregar a certeza de que não há vitória no confronto, apenas ganho possível na convivência cuidadosa. Ao meu lado, a neta adotiva dormia, protegida pela sombra suave de uma manta que a abraça sem sufocar. Ela, tão pequena, parecia saber que aquele dia não era sobre ela, mas sobre o mundo que a envolve. 2 mundos que insistem em tocar-se sem quebrar o brilho de cada um. A filha biológica entrou primeiro, com o peso de décadas de escolhas e dúvidas suspensas nas pálpebras. Ela não procurou voz alta. Caminhou com passos que pareciam medir o chão, como quem observa a temperatura de uma casa antes de acender o fogo. Do lado oposto, a avó adotiva manteve-se firme, não como guardiã de rancores, mas como quem segura a linha de um tear onde os fios da história ainda precisam ser alinhados. As regras foram estabelecidas com a caligrafia de quem sabe que cada palavra pode ferir ou proteger. A neta, por ora, apenas observadora, não para privá-la de voz, mas para não violar a simplicidade do tempo dela. Visitas curtas, em horários que respeitem o sono, as rotinas, o médico que acompanha a vida tão cedo quanto uma vela pode ser apagada. E, o mais importante, cada encontro precisa ter um propósito claro: ouvir, não explicar, acolher, não exigir, construir, não empurrar. O mediador pediu que as pessoas falassem em primeira pessoa, sem sublinhar culpa, sem usar a criança como tela de disputa. Foi o começo de uma prática que parecia simples, mas que exigia a paciência de quem sabe que o rio não se cria de uma vez, e sim com muitos pequenos desdobramentos ao longo do tempo. A filha biológica abriu o diálogo com a voz contida, como se cada palavra devesse poupar a delicadeza da neta. Falou do desejo de que a menina cresça cercada de segurança emocional, não ferida pela incerteza. Falou da necessidade de que os 2 laços existentes não sejam jogados no colo da criança como uma bagagem pesada, mas oferecidos como luas que se alternam na noite. Ela disse que aceitar mediadores não era render-se, era escolher uma bússola que lhes permitisse navegar por águas que ainda não conhecem mapa. A avó adotiva, com o peso de uma responsabilidade que não nasceu para ser simples, reconheceu que o processo precisa de tempo, de espaço para que cada memória encontre o seu lugar sem sufocar a alegria da menina. Ela pediu, com timidez que apenas a experiência ensina a ter, que os encontros respeitassem o ritmo da vida que já existe na casa onde a neta dorme e respira sem pressa. O pai biológico, quando entrou na sala, veio com a cautela de quem sabe que o terreno pode tremer sob os pés se alguém mover uma pedra sem avisar. Ele não fez promessas rápidas, nem ofereceu soluções que soassem como caixas prontas de presente. Disse que prefere começar pela observação, pela escuta respeitosa das vozes que já moldam o dia a dia da neta, para então decidir como se inserir de modo que a criança não sinta que alguém está a substituir alguém. A conversa não prometia o retorno de uma imagem antiga,
mas insistiu na ideia de que retornos não precisam apagar o presente. Podem, na verdade, ser a soma de todos os pequenos passos que já estão em curso. Entre as falas, a neta se via representada como o centro sem ser o fim de ponto de chegada. Uma criança que respira, que acorda, que sorri sem entender por que há dois mundos que parecem falar a seu respeito com vozes diferentes. O coração da sala bateu em compasso curto quando alguém mencionou que a presença da menina nos encontros não é veto, mas convite. Ela pode estar ali para ver, ouvir, sentir, decidir quando quiser participar de uma história que não começou com ela, mas à qual ela está aprendendo a dar sentido. E pela primeira vez, o silêncio deixou de pesar como cobrança para soar como espaço de respiração. O que é acordado hoje pode, amanhã, ser revisado sem que ninguém seja obrigado a recuar, sem que a criança tenha que escolher entre amar sem limites ou exigir silenciosamente que tudo siga um único roteiro. Quando o encontro terminou, ninguém ofereceu vitória nem cansaço explícito. Houve apenas um compromisso sutil de que a casa não voltará a ser arena de disputas, mas laboratório de convivência. Saíram com a sensação de que o que foi criado ali não é uma reconciliação mágica, nem a validação de antigas mágoas, mas a construção de uma ponte com pilares simples, respeito aos passos da menina, reconhecimento das histórias que já existem, abertura para que outros passos possam nascer sem que o biografado tenha que apagar o que já foi vivido. E eu, que testemunhei tudo com o coração em um estado quase ritual, senti, ao fechar a porta, que a noite não encerra a possibilidade, apenas aguarda para o próximo marcado na agenda. Mais uma reunião, mais uma leitura do que significa pertencer quando duas vozes insistem em soar como se falassem a mesma língua, ainda que o mapa do caminho permaneça em construção. A neta, tranquila nos braços da mãe que a carrega com doçura, piscou para mim em um sinal que não precisa de palavras para ser entendido. Foi como se dissesse: talvez hoje tenha começado a conversa que a gente não sabe terminar, mas que, de algum modo, já nos reúne. E, enquanto o mediador recolhia as cadeiras, o ar ficou menos pesado, como se a casa tivesse aceitado também que a paciência é a aliada de quem não tem pressa de vencer, apenas de existir com dignidade ao lado de quem já chegou antes e de quem chegou depois. O caminho continua, não com promessas de perfeito, mas com a certeza de que o cuidado pode ser o único farol capaz de manter acesa a chama da neta adoptiva, sem que nenhum dos dois mundos precise apagar o outro para que o amor permaneça inteiro. Na sala, a neta abriu os olhos apenas quando o mediador perguntou se alguém tinha algo a acrescentar. Não houve voz de protesto, apenas um leve aceno da avó adotiva, um olhar da filha biológica e o pai que ainda observava antes de entrar. O silêncio ganhou peso de novos acordos, e a tarde cedeu lugar à promessa de encontros curtos, com a neta no centro como motivo, não como coro que decide o final. Quando a noite caiu, cada qual saiu com a cabeça menos pesada e o peito mais firme, ciente de que o caminho continua, mas que existe sim um lugar para todos ali, mesmo que a porta tenha sido entreaberta com cautela. E a neta, ainda sonhando, dormiu envolta naquele silêncio que, amanhã, pode abrir outra janela. O mediador recolheu as cadeiras, a neta dormia envolta na manta e a casa pareceu respirar como quem aceita um novo começo. Não havia promessas de perfeição, apenas a certeza de que o caminho continuará, com passos curtos, com perguntas, com a coragem de ouvir antes de exigir, com o amor que, apesar de tudo, permanece em pé tomando espaço sem derrubar quem já está.